Estamos de volta com o Band Cidade para destacar as eleições 2024. Hoje você confere a 7ª entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis aqui no Band Cidade. Lembrando que cada entrevista tem 12 minutos de duração, sendo o último minuto destinado às considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida com base nas agendas das campanhas. O candidato de hoje, convidado de hoje aqui no estúdio, é o candidato Dário Berger, do PSDB. Candidato, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Candidato, a partir de agora começa então a contar o nosso tempo de 12 minutos, relógio na tela para quem está em casa e também para a gente aqui no estúdio. Candidato, quero começar a nossa entrevista perguntando por que o senhor quer ser prefeito de Florianópolis? Olha, Florianópolis nos últimos anos andou para trás. A minha ideia é colocar Florianópolis de novo nos trilhos, porque veja bem, eu fui prefeito aqui de 2005 a 2012. Começamos a trabalhar, as obras se multiplicaram, a cidade cresceu, mas hoje a realidade é completamente diferente. As filas voltaram aos postos de saúde, os remédios estão faltando nos postos de saúde, a cidade está com a epidemia de buracos e cheia de moradores de rua, as escolas, muitas estão sucateadas, as UPAs estão fechadas e a realidade é completamente diferente de quando eu deixei a prefeitura 12 anos atrás. E aí, incentivado por alguns amigos que insistiram com a minha possibilidade de ser candidato a prefeito, sou candidato a prefeito mais uma vez, estou com entusiasmo e me sinto preparado, porque já conheço a cidade, já fiz uma grande transformação na cidade quando fui prefeito e estou aí disposto novamente a encarar esse grande desafio e voltar a ser prefeito de Florianópolis. Candidato, vamos falar então um pouco sobre propostas nessa nossa entrevista. Eu quero começar falando do tema que mais impacta, um dos que mais impactam aqui a vida do florianopolitano, do morador da capital, que é a mobilidade urbana. Quais são as propostas para essa área específica? Olha, a mobilidade urbana certamente hoje é um problema muito sério. A cidade muitas vezes está à beira do colapso. A cidade trava em determinados momentos. É um caminhão estragar na 401, na 405 ou na Via Expressa e a cidade trava, as pessoas não andam nem para frente nem para trás, o que é um absurdo. Ninguém na história de Florianópolis recente fez mais obras estruturantes e importantes do que eu. Você vê que eu fiz. Você imagina, Rodrigo, hoje Florianópolis sem o elevado de Itacorubi, sem o elevado Rita Maria, sem o elevado do Trevo da Seta para ir para o sul da ilha e sem o elevado de Capoeiras. Então eu fiz esses 4 elevados na época. Fiz a Beira-Mar Continental, fiz a Estrada da Tapera, fiz a Baldissero Filomeno para o sul da ilha, fiz uma série de obras importantes, estruturantes que mapearam Florianópolis em detalhes que resolveu, não resolveu, mas melhorou muito a mobilidade urbana. Então é o seguinte, nós só vamos resolver o problema da mobilidade urbana com obras estruturantes e com obras importantes. Nesse sentido, o meu plano de governo, o meu projeto de governo é ampliar a Beira-Mar Continental até Barreiros, até São José, até a BR-101. E aí nós vamos ter um novo eixo de entrada e de saída de Florianópolis. Hoje nós só temos um eixo de entrada, que é o eixo quem vem de Palhoça, quem vem do norte, quem vem do sul do estado, vem a Palhoça, Palhoça entra e chega na cidade. Quem vem de Biguaçu, por exemplo, tem que ir lá, dar a volta e voltar para a cidade. Então, nós teríamos 2 eixos, um eixo norte e um eixo sul para entrar na cidade. Com isso, melhoraria de antemão infinitamente a saída das pessoas do centro de Florianópolis para o continente, que teria duas saídas. Uma vai para Palhoça, outra vai para Biguaçu. Bem, concomitantemente com isso, nós precisamos fazer uma duplicação de verdade aqui na Antônia do Vieira, no qual nós estamos, inclusive, situados. Quer dizer, esse sistema binário é um sistema binário provisório, que não resolve o problema, e isso tem data anunciada para ter um problema sério. Então, o meu projeto é construir um anel viário no entorno do centro da cidade, que passa pela deputada Antônia do Vieira, vai para o túnel Antonieta de Barros, vai para Beira-Mar novamente,
com mais uma pista. E aqui, a minha ideia aqui na Antônio do Vieira é construir a duplicação com um pelotiço, fazer uma avenida em cima da outra, porque a desapropriação é muito cara e por isso que ninguém fez até hoje, e com isso nós vamos resolver o problema da mobilidade urbana nesse centro geográfico que é muito importante. A partir dali, nós precisamos fazer o seguinte: eu vou fazer mais uma pista na EC 405, que liga o trevo da Seta até o Rio Tavares. Eu já fiz uma pista no passado, vou fazer a outra e vai ficar duplicada. Então vai ser 2 pistas para lá, 2 pistas para cá. Vou fazer um elevado na rótula do Campeche. A rótula do Campeche é aquela que você sai da estrada que vai para o aeroporto e você chega numa rótula ali que é um congestionamento total. Ali precisa fazer um elevado. Quero fazer um elevado também na Pequeno Príncipe. Além disso, tem que fazer isso no sul da ilha. Com isso, o problema do sul da ilha, de certa forma, fica resolvido, pelo menos provisoriamente. Os próximos prefeitos que vierem vão dar continuidade e vão fazer as obras. Para ir para o norte da ilha, nós temos que fazer mais uma pista, pelo menos do elevado de Itacorubi, do cemitério de Itacorubi, até Santo Antônio de Lisboa. Então, essas são apenas algumas das obras importantes e estruturantes, sem os quais nós não vamos resolver o problema da mobilidade, porque não adianta a gente pensar em pista exclusiva de ônibus, ou BRT ou VLT, se nós não tivermos a ampliação do sistema viário para que isso possa se locomover. Você imagina você colocar uma pista exclusiva de ônibus hoje na beira-mar. Vai travar, vai parar. A cidade não vai aguentar isso. Então, dentro desse conceito, já fiz no passado, sei como fazer e vou fazer no futuro também. Candidato, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de educação. Quais são as propostas para a educação? Bem, a educação é mais do que uma prioridade para mim, é uma paixão. Não tem nada mais importante na vida de um ser humano do que a sua educação, a sua formação. Se você quer ter uma cidade diferente no futuro, depende da atenção que você der para a educação no presente. E assim, nós vamos efetivamente construir uma grande cidade. No meu mandato, eu fiz 372 salas de aulas. Eu fiz mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos. E olha que Florianópolis vai completar 352 anos aí. Por que eu fiz isso? Para colocar toda a criança na escola. Não fiz sala de aula para bonito, para colocar as crianças na escola. E fomos buscar as crianças que não estavam na escola para colocar na escola. Nos deparamos que as crianças que não estavam na escola em determinados momentos eram porque tinham pais e pais analfabetos. O que fizemos? Fizemos uma estratégia, uma estrutura para alfabetizar os jovens e os adultos. E os idosos também, que muitos se alfabetizaram. Bem, então essas salas de aula foram construídas todas no nosso mandato e agora, recentemente, o que aconteceu com o ranking das cidades alfabetizadas? Florianópolis foi considerada a capital mais alfabetizada do Brasil. Então, veja bem, em política e na vida é assim, você planta hoje para colher amanhã. Então, plantei as salas de aula no passado, colhemos logo em seguida com esse selo de qualidade. E além disso, você veja bem, a educação, o IDEB da educação, no meu tempo, era número 1, era o primeiro lugar. Hoje está em 11º lugar. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. É por isso que eu quero ser prefeito, para corrigir o que precisa ser corrigido, para reformar o que precisa ser reformado e para construir o que precisa ser construído. Candidato, saúde, quais são as propostas do seu plano de governo para a área da saúde? Saúde também foi uma revolução quando nós fomos prefeitos. Nós fizemos as 4 policlínicas do norte, do sul, do continente e do centro. Fizemos as 2 UPAs. O Jean, que está me apoiando hoje, que é o ex-prefeito, fez a 3ª UPA no continente. E só eu, no meu mandato, fiz 11 novos centros de saúde. Isso foi uma revolução em saúde em Florianópolis. Agora, a realidade é outra. Infelizmente, as filas voltaram aos postos de saúde. Quando eu assumi em 2005, tinha 95 médicos, deixei com 349 médicos, e a realidade de hoje é que tem menos médico hoje do que tinha em 2012.
A cidade cresceu, os médicos diminuíram. Qual é a conclusão? As pessoas são mal atendidas, não têm condições de ser atendidas. Então eu quero fazer hospital maternidade no norte da ilha, o hospital dia com maternidade, reforma da UPA no sul da ilha. Quero fazer 4 centros de atendimento ao autista e quero colocar em ordem, em dia, em funcionamento a estrutura da saúde existente que hoje não funciona. Nós temos que dar uma atenção especial para essa questão, porque com saúde não se brinca. Ou você atende as pessoas em tempo real, ou quando você vai atender, de repente é tarde demais. Candidato, nesses últimos segundos aqui, antes das considerações finais, queria que o senhor comentasse rapidamente sobre a população de rua. Esse é um problema de falta de gestão. Realmente é muito triste para mim percorrer o centro da cidade à noite e ver ela tomada por moradores de rua, que cresceu substancialmente e que não se fez uma operação capaz de exercer sobre isso um controle. Eu vou cuidar disso pessoalmente, eu vou oferecer tratamento para quem precisa de tratamento, eu vou diagnosticar de onde que elas são, que famílias elas têm, se elas têm família, se elas querem trabalhar, se elas não querem trabalhar, enfim, um sistema todo com humanidade, com respeito à pessoa humana, mas do jeito que está não pode ficar e eu vou alterar essa triste realidade dos moradores de rua em Florianópolis. Candidato, minuto final, o senhor se dirigir ao seu eleitor para as considerações finais. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, acho que isso é muito importante porque a gente tem condições de explicar o nosso plano de governo e, sobretudo, para dizer que é o seguinte, nós vivemos hoje em 2 cidades, a cidade virtual e a cidade real. A cidade virtual é aquela contada em verso em prosa pela internet e que está tudo bem, você faz uma obrinha, você faz uma festa atrás dela. Agora, a cidade real é diferente. A cidade real falta remédio, falta médicos, falta enfermeiros, falta professor, realmente os moradores de ruas encheram a cidade, etc. e tal. Portanto, é por isso que eu quero ser prefeito da cidade e a quem eu quero aproveitar para pedir o voto. A nossa vice é a Maria Cláudia, estamos nessa caminhada na expectativa de ganharmos a confiança do florianopolitano para ir para o segundo turno e fazer uma grande eleição no segundo turno. Candidato Dário Berger, do PSDB, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Boa sorte na campanha. Até a próxima. Obrigado. Bom, e nesta quinta-feira, o nosso convidado aqui no estúdio seria o candidato Bruno Dias, do PCO. No entanto, a assessoria do candidato nos informou durante a tarde que o candidato Bruno Dias tem problemas de saúde e que está impossibilitado de comparecer ao estúdio nesta quinta-feira. A assessoria do candidato e a produção do Band Cidade vão agendar a nova data para a entrevista. Portanto, a entrevista próxima aqui no estúdio vai ser na sexta-feira com o candidato Pedrão, do PP. Não perca.